Ó, vou contar uma história para você sobre o poder do pensamento e sobre como as pessoas às vezes nos tiram os nossos sonhos. Eu sou uma especialista, eu me considero uma especialista no método Louise Hay. A Louise Hay, essa autora desse livro aqui, né, a Louise Hay tem o nome dela aqui, tá vendo? Ela é uma americana, ela já é falecida, ela já faleceu há uns 3 anos. Ela escreveu vários livros, ela foi traduzida em centenas de países. Ela é um dos maiores nomes de desenvolvimento pessoal do mundo. Ela desenvolveu centenas de milhares de pessoas. Existem livros inteiros sobre histórias de transformação a partir do livro da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. E eu, Jaqueline Salles, eu sou uma pessoa que eu tenho muita gratidão pela vida da Louise Hay, porque os ensinamentos dela mudaram a minha vida. E ela ensina muito sobre o pensamento. Inclusive, o novo pensamento nasceu a partir de tudo que eu aprendi com a Louise. E a partir também da formação que eu fiz do método dela. E quando eu comecei a me especializar no método Louise Hay, eu percebi algo muito interessante, que os livros de desenvolvimento pessoal, quando eles são traduzidos, gente, preste bem atenção nessa história, que é muito importante, principalmente para você que adora ler livro. Eu não sou contra os livros, eu acho o livro incrível, mas você precisa ter um alerta importante do que eu vou falar aqui. É um alerta mesmo, tá? Eu entendi, depois de me tornar uma especialista no método Louise Hay, que as traduções, quem traduzia a Louise para o português, existiam algumas coisas errôneas, tá? Não que a tradutora, os tradutores fossem incompetentes ou equivocados, não é isso. É que os tradutores não conheciam a fundo a filosofia de Louise Hay. Por exemplo, existem palavras que Louise Hay não usa. Deveria é uma delas. E nas traduções, você vê o tradutor colocando deveria. Por quê? Porque ele traduz ao pé da letra, tá? Ele traduz ao pé da letra. E aí eu percebi que o livro principal da Louise Hay, o maior best-seller dela, na hora de traduzir para o português, tinham coisas errôneas. Tinham coisas errôneas com a palavra deveria, principalmente na parte de sexualidade. Por exemplo, a Louise Hay jamais falaria que a AIDS é uma doença maldita. Jamais. Eu fico até arrepiada. E quando eu percebi isso, eu estava com alguns amigos meus na época, que também eram dessa filosofia do método Louise Hay. Eu falei para o meu amigo assim: eu vou mandar um e-mail para a editora, falar para ele sobre esse gap na tradução. E não era uma crítica aos tradutores, era um alerta, tá? Eu vou mandar. E ele chegou para mim e falou assim: não adianta você fazer isso, não vai adiantar de nada. E aí eu falei: não vai adiantar? Tá bom. No dia seguinte eu fui lá, fiz um e-mail, mandei para a editora best-seller. E, para minha surpresa, não posso dizer que foi surpresa, porque eu crio a minha realidade, eu sou uma mulher criadora, eu crio a minha realidade o tempo todo. Dias depois, eu recebi um e-mail da editora best-seller me convidando para ser a revisora técnica desse livro aqui da Louise Hay. E o que é uma revisora técnica? É um profissional que é especialista, como eu sou especialista no método dela, que faz o alinhamento entre o inglês, o que foi escrito originalmente, e o português. Por quê? Porque os tradutores, no geral, não têm ideia da filosofia. Então, eles traduzem ao pé da letra. E até fazem algumas reformulações mediante as próprias crenças. Por quê? Em todas as profissões, as pessoas colocam suas próprias crenças. E quando o motoboy da editora chegou na minha casa com o original e eu vi a tradução, eu fiquei simplesmente horrorizada. Horrorizada. Foi o que eu fiquei. Eu peguei meu carro, na época eu tinha carro, agora não tem mais, não preciso de carro, né, gente? Eu peguei meu carro e eu fui até a editora best-seller. E eles foram um pouco indelicados comigo. Eles nem me receberam numa sala, eles me receberam embaixo do prédio. E a funcionária que estava em contato comigo, quando eu expliquei para ela, eu expliquei: olha, esses livros da Louise Hay, eles curam, eles transformam vidas, eles salvam vidas. Então, não pode ter coisa equivocada. Eles tinham tirado coisas importantíssimas do livro que a Louise Hay falava e simplesmente não colocaram. Eu falei: isso aqui equivale a uma receita médica. A menina me olhava como se eu fosse doida.
Ela me olhava como se eu fosse maluca, essa mulher é maluca. Por quê? Como é que pode um livro curar, um livro transformar? Infelizmente, gente, no Brasil, as editoras não têm essa mentalidade, não conseguem ver ainda essa mentalidade. Então, só livro não vai transformar você. Muito pelo contrário. Se você não tem o conhecimento da filosofia do autor, pode até bugar a tua mente. Ou então você lê o original em inglês. Entendam? Presta atenção no que eu estou falando. Porque eu fui parar, o meu nome foi parar nesse livro da Louise Hay por conta de quê? Primeiro, eu não acreditei que não ia adiantar. Meu amigo falou, não vai adiantar. Eu fui imparável. Segundo, eu me especializei nesse método. E terceiro, eu sou 100% comprometida no suprassumo do desenvolvimento pessoal no Brasil. Eu entrego o suprassumo do desenvolvimento pessoal no Brasil. Por isso que as minhas alunas, elas obtêm grandes conquistas e elas se curam muito de saúde, elas obtêm conquistas em todas as áreas da vida, porque eu sou uma especialista naquilo que eu me proponho a ensinar. E o que eu quero dizer para você com essa história é, quando alguém disser para você que aquilo que você acredita não vai adiantar, faça. Porque eu não teria meu nome aqui, é uma honra para mim se eu tivesse escutado meu amigo me dizer que não ia adiantar de nada.